Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Me chamo Natan Felipe Ferreira Silveira, sou estudante de graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia. E nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo a apresentação e a divulgação da pesquisa que eu conduzi durante esses últimos meses, né, desde setembro de 2022 até agosto de 2023. Essa pesquisa ela foi financiada pelo edital da PIBIC-CNPq, então meus agradecimentos aí ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E eu fui orientado também pelo professor Dr. Wellington Maicon Santos Bernardes. Meu muito obrigado ao professor pela orientação. E durante a condução da pesquisa, né, eu utilizei das instalações, que é até onde eu estou aqui nesse momento, do Laboratório de Energias Alternativas e Proteção de Sistemas Elétricos, o LEAPSE. Meu muito obrigado ao pessoal do laboratório que me ajudou durante a execução da pesquisa também. Formalmente, o nome da pesquisa que eu realizei é o simulador online para cálculos metrológicos usando as ferramentas computacionais Python e Hiro. E, no geral, se trata de um software, né, voltado a análises metrológicas, a ciência da medição que é a metrologia. Geralmente é uma ciência que passa um pouco despercebida pelo pessoal da graduação, mas que ela tem assim, uma importância pivotal em pesquisas e medições em laboratórios, né? Porque é a partir dessa ciência que você teria como representada de forma correta uma medição direta, uma medição indireta, estudar o arredondamento de medições, estudar quais medições podem ser rejeitadas, quais que se distam bastante da distribuição daquele espaço amostral ali, né? Então é uma ferramenta assim que nós vimos como necessária, por quê? Porque não existia até então uma ferramenta de uso da graduação. Ferramentas metrológicas, né, que prezam pela precisão, elas eram muito mais voltadas para a área industrial, então na área de produção de chips, de peças metálicas, né? E são softwares assim, extremamente caros e nem um pouco assertivos para o ambiente de graduação. Mas no caso, nós realizamos a pesquisa, finalizamos a pesquisa e conseguimos montar aí um software que está online. Ele foi exportado para o Heroku, que é uma plataforma de hospedagem, né? E ele está aí aberto ao uso de todos os estudantes de graduação e pós-graduação. Eu vou passar rapidamente aqui no software para mostrar para vocês como que ele funciona, né? Então ele está online nesse link aqui, está hospedado no Heroku. Ele tem essa parte introdutória, né, explicando sobre as funcionalidades do software. E a primeira página que de fato realiza contas, né, é a página de algarismos significativos. Essa página recebe como input simples do usuário, né? Inclusive o visual desse software, ele é um visual mais simples. A gente tentou deixar ele o software mais simples e mais intuitivo possível para o usuário ele entrar e conseguir mexer com muita facilidade, sem ficar poluído visualmente. Então ele tem esse visual bem simples mesmo para ficar intuitivo para o seu uso. Nessa parte de algarismos significativos, o usuário ele entraria com uma conta qualquer, né? Então eu vou digitar uma conta qualquer aqui, apertar Enter ou apertar no botão de calcular, e o software ele exibe essas informações principais aqui. Por quê? A ABNT ela estipula normas de arredondamento que geralmente não são lembradas pelos estudantes, né? Se uma conta de soma, subtração é realizada, ou um conjunto, né, de ou multiplicação e divisão, existem formas específicas de arredondar o resultado dessas contas. E geralmente essas regras de arredondamento lidam com a quantidade de algarismos significativos, a quantidade de algarismos duvidosos, e esse software ele faz essa análise e arredonda os números de acordo com essa norma brasileira. Então, no caso de operações de soma, né, operações de subtração, operações de multiplicação, por exemplo, se eu colocar um asterisco aqui, ele realiza essas contas, e operações de divisão também, se eu colocar a barra aqui, ele realiza a divisão. E em cada uma delas ele aplica esses critérios. A segunda página que de fato realiza análises matemáticas é a página de rejeição pelo método de Chauvenet. Essa página, né, esse critério por si só, o critério de Chauvenet, é um critério que remove outliers. Então, se eu sou um estudante de graduação, fui no meu laboratório de circuitos elétricos 1 e colhi várias medições de tensão, por exemplo. Por algum motivo, alguma imprecisão
do equipamento de medição, né, alguma falta de calibração desse equipamento ou algum erro humano. Existem algumas medições que elas se distam muito de outras. Então, se eu estou medindo várias medições ali, tem algumas que você, até quando você está colhendo os resultados, você vê que tem uma amostra ali que ela fica muito distante. Quando que se deve rejeitar essas amostras? O critério de Chauvenet ele serve para isso. Então, o usuário ele entraria com uma planilha Excel, nós utilizamos muito isso no software, para tornar a entrada de dados mais intuitiva para o usuário. Então, o usuário ele viria aqui nesse botãozinho, clicaria aqui, ele faria o download de uma tabela modelo, e nessa tabela modelo ele iria inserir as medições que ele fez. E nós adotamos um padrão que toda planilha modelo que nós permitimos, né, que nós colocamos para o usuário interagir, ela tem essa planilha 1, que é o campo de entradas, né? E tem uma worksheet de tutorial para explicar para o usuário como que essas medições vão ser entradas. No caso de Chauvenet, é a inserção mais simples, né? Ele precisa só da unidade e das medidas numa única coluna. E aí eu preparei alguns exemplos de planilhas aqui que eu estarei subindo para o software para mostrar para vocês como que ele funciona. Então, o usuário ele baixaria essa planilha modelo, colocaria aqui as informações dele, salvaria essa planilha e depois faria a importação dessa planilha para dentro do software. Então, ele clicaria aqui, vou pegar essa tabela teste aqui. E o que o software fez? Ele pegou várias medições, né? No caso são essas medições aqui que estavam. Eu coloquei numa planilha Excel uma distribuição normal. Coloquei elas aqui. E o que o software faz? A princípio de tudo, ele exibe para o usuário, né, o nome da planilha, para o usuário não ficar perdido em qual planilha que está sendo utilizada. Calcula o desvio padrão e a média das amostras. Né? A partir da quantidade de medições, ele interpola de acordo com uma planilha teórica para encontrar uma constante de Chauvenet, que é essa 2,13. E a partir dessas médias e desvios aqui, ele calcula uma constante para cada um dessas medições e compara essas constantes com a constante de Chauvenet. Se essa constante da medição for maior que esse 12,13, para esse caso, né, ele rejeita a amostra. E de fato é o que acontece aqui. Ó. A amostra que tem a constante 12,13, alguma coisa que é maior do que 12,13, é um outlier que deve ser rejeitado. Então essa é a análise que Chauvenet, o critério de Chauvenet realiza. A terceira página é a página de erro e precisão. Essa página, o usuário ele teria que entrar também como uma planilha. A planilha exemplo é a mesma do critério de Chauvenet. Ele entra com o campo ali da unidade e as medidas em uma única coluna. E ele subiria essa planilha aqui para o software. E o software vai processar essa planilha para exibir algumas informações pertinentes a respeito de erros sistemáticos, aleatórios e sobre a precisão das medições. Para saber, tipo, valores numéricos mesmo, quantitativos sobre as medições. Então, aqui no caso, eu vou subir uma planilha com dados de um exercício da bibliografia principal, que é o livro do Albertazzi, né? Aqui o usuário ele escolheria uma probabilidade de abrangência. Por padrão, essa probabilidade eu coloquei ela em 95,45, mas o usuário ele pode escolher outras opções ou até mesmo digitar um valor específico entre 0 e 1 para essa probabilidade. Aqui no caso do exercício é o 95,45% mesmo. E o valor verdadeiro no exercício lá era de um peso, numa balança, era um peso de 1.000 gramas. E aí, no caso, o programa ele vai fazer o quê? Ele vai colocar, né, o nome da planilha que está sendo analisada, colocar a média, o erro sistemático, né, a tendência do sistema de medição, a precisão da média, incerteza padrão da média, a probabilidade de abrangência escolhida e o coeficiente T de student. E a partir disso, ele vai fazer essa tabela aqui, montando os índices das medições, as medições originais contidas na planilha, as medições corrigidas de acordo com a tendência que o software calculou e o erro aleatório intrínseco a essas medições. E essa seria a terceira das nossas páginas que realizam as análises metrológicas, a página de erro e precisão. A quarta página é a página de medições diretas. As medições diretas são o quê? São medições que um estudante ele realiza de forma direta mesmo. Então,
Se eu vou medir uma tensão em um sistema elétrico, por exemplo, num laboratório de circuitos elétricos, eu vou lá com um multímetro na função de voltímetro e coloco ele ali em paralelo e eu vou medir a tensão em cima de um resistor, por exemplo. Isso é uma medição direta. Eu estou colocando o meu equipamento diretamente ali, medindo ele, a grandeza que eu quero diretamente. E nesse caso, a representação dessas medições diretas varia de acordo com o tipo de mensurando, com a probabilidade de abrangência, com o valor verdadeiro. Tem muitas coisas que a quantidade de medições também implica nisso, na mudança do formato de exibição desse resultado. Então, essa página de medições diretas aqui é para representar. Veja que eu coloquei em passos para ficar intuitivo para o usuário como entrar com esses dados, né? Então, ele tem a opção de escolher se o mensurando é variável ou invariável, se o mensurando deve ser corrigido ou não, o valor verdadeiro convencional do mensurando, o nome da unidade de grandeza medida, a probabilidade de abrangência e os valores medidos, nesse caso que não é utilizado planilha, é utilizado direto pela interface mesmo, né? Então eu vou pegar, por exemplo, um exemplo aqui de um mensurando invariável, um mensurando que deve ser corrigido, um mensurando novamente de 1000 gramas, por exemplo. Então vou colocar aqui 1000 gramas. A probabilidade de abrangência, vou usar a probabilidade padrão de 95,45 e eu vou colocar aqui agora vários valores que eu medi ao longo da minha medição. Vou colocar 3 valores aqui. Então, o valor convencional verdadeiro é 1000 e eu medi 1001,2, 1005,3, 1004,2. O programa ele faz o quê? Ele pega essas informações, né, de acordo se o mensurando é invariável ou não, se deve ser corrigido ou não, e vai exibir essas informações mais pertinentes, que é a precisão, a correção, a constante T de student, a incerteza padrão e o resultado medido arredondado de acordo com as normas também, que tem uma regra específica de arredondamento. E se eu mudar aqui de invariável para variável, por exemplo, ele muda os resultados aqui também. Essa seria a página de medições diretas. A parte de medição indireta, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com grandezas que também foram medidas, só que foram medidas de forma indireta. Então, por exemplo, se eu quero medir um volume de um cilindro, não tem uma ferramenta que eu vou colocar sobre esse cilindro que vai me dar já o volume dele direto. Eu tenho que medir, por exemplo, a área da base, a altura e fazer a multiplicação dessas grandezas, né? E no caso, a medição desse volume seria a medição indireta desse volume, porque ela precisa da interação de duas ou mais grandezas, né? Nesse caso, o usuário ele tem duas oportunidades. Ele tem a entrada de dados diretamente pela interface, e que abre para ele um conjunto de entradas de dados que ele pode colocar, e a via planilha Excel. Selecionando a parte de Excel, o usuário ele fica livre para baixar uma planilha modelo também, que é uma planilha que ela tem um formato mais livre e ela existe o tutorial também explicando aqui. O usuário deve colocar um nome e as medições abaixo, né? E ele colocando essas informações aqui, ele salvaria essas informações na planilha e subiria essa planilha. No caso, eu preparei uma planilha exemplo aqui, que ela tem valores de tensões e correntes, valores normatizados mesmo, de uma curva normal. E elas estão aqui nessa tabela teste de medição indireta. Ao subir esse arquivo, essa planilha aparece o nome dela aqui, e eu vou inserir a unidade de medida do mensurando indireto. O exemplo que eu estou estudando aqui eu medi uma tensão e uma corrente e eu quero achar uma resistência, né? Então, a unidade final seria em ohms, e aí eu teria que colocar a expressão numérica que traduz a resistência em função da tensão e da corrente. No caso, eu teria que dividir a tensão pela corrente. Ao colocar VI, que é as variáveis que estão lá na planilha, o software ele faz o quê? Ele vai calcular várias coisas aqui. Ele vai calcular a incerteza padrão combinada, a lista de variáveis entradas que estão na planilha, que é a tensão e a corrente, que eu chamei de VI, a contribuição percentual para a incerteza total dessa incerteza padrão combinada aqui,
Então, a atenção tem 78,2% de contribuição, enquanto que a corrente tem 21,8%. A soma teste, para ver se de fato as contas estão certas, né? A soma dessas duas contribuições precisa ser 100%. O resultado da medição indireta, total, o resultado da medição arredondada, nas regras que eu comentei anteriormente, e a matriz de correlação, que correlaciona a variável V com a I. Então, elas têm 0,39 de correlação. Essa seria a parte de entrada via planilha. Mas o usuário também, ao invés de entrar, né, com o dado de forma de planilha, ele pode entrar na forma diretamente pela interface. Nessa interface, a única coisa que mudaria é o formato geral das medições, né? Por exemplo, nesse passo 2 aqui, ele inseriria a unidade de medida do mensurando indireto, que eu estou vendo ohms, né, calculando em ohms, a resistência, e inserir a quantidade de variáveis medidas diretamente. No caso, eu teria medido a tensão e a corrente, seriam duas variáveis, né? Então eu colocaria o número 2 aqui. E para esses dois, ele abriria dois campos aqui. A primeira variável, eu vou chamar ela de V, que é a tensão, e a segunda variável, um exemplo aqui, I de corrente. Aqui agora eu inseriria a expressão numérica que relaciona. No exemplo anterior, eu coloquei V sobre I, né, que eu estou tentando achar a resistência de algum sistema elétrico, por exemplo, que eu medi. Aí agora, ao invés de eu subir a planilha com as medições e o software processaria essas informações para encontrar essas daqui, eu vou entrar com elas diretamente. Eu já fiz esse processamento, ou o usuário já teria feito, né? Então eu entraria aqui com o resultado base, a precisão e os graus de liberdade, assim como a unidade aqui para cada variável. Então, pegando um exemplo aqui, o usuário teria que seguir esse formato que eu coloquei aqui, né? Não sei, medir 20,5 volts, uma precisão de 0,001. Fiz 20 medições, então os graus de liberdade são 21, e todas essas medições foram em volts, né? E, por fim, a corrente, eu vou colocar algum exemplo aqui qualquer também, eu medi 15,2, uma precisão de 0,005 e 21 graus de liberdade também. Miliamperes. Ao pressionar esse botão aqui, o software vai realizar o cálculo, né? Ele vai setar aqui as variáveis e ele vai soltar aqui as informações. Então, novamente, a incerteza padrão combinada, a lista das variáveis, a contribuição percentual, o resultado de medição e o resultado de medição arredondado. E aí, caso o usuário queira ver a parte a matriz de correlação, né? Aí ele teria que entrar via Excel, porque o software ele precisa de várias medições para realizar essa análise. Essa seria a página de medições indiretas. A penúltima página seria a página de propagação de incertezas, incertezas de módulos, né? Às vezes existem ferramentas de medição que são vários módulos de incertezas cascateados um atrás do outro. Nesse caso, a gente precisa de fazer uma propagação dessas incertezas para tentar montar um sistema equivalente. No caso aqui, de forma rápida, eu vou pegar um exemplo de um exercício da bibliografia principal, que é o livro do Albertazzi, que seria esse exemplo aqui. Você tem um sistema de medição com 3 módulos, cada módulo tem sua entrada, sua saída, sua sensibilidade, sua correção e sua incerteza. E ele gostaria de saber o sistema equivalente que resume isso daqui, né? No caso, o usuário ele pegaria o exercício que ele estivesse fazendo, né? Anotaria essas informações de entrada, saída de cada módulo, essas especificidades, né? A sensibilidade, correção e a incerteza, e ele entraria isso no software. Como que ele entraria? A princípio, ele colocaria a quantidade de módulos, né? Nesse caso, são 3 módulos. A probabilidade, aí, dependendo da quantidade de módulos, né? O programa mesmo ele faz a alteração da quantidade de espaços aqui de entrada. Então, seriam 3 módulos. A probabilidade de abrangência, que normalmente é 95,45, e ele entraria aqui com as informações de cada módulo, né? Vou colocar aqui rapidamente as informações para mostrar para vocês o formato da saída dessa página. Um minutinho.
Sendo posicionadas, né, os inputs aqui, então a entrada, a saída, a sensibilidade, a incerteza e a correção, né, os graus de liberdade, o intervalo, de todos os módulos, de acordo com o exercício. O usuário pressionaria aqui em confirmar dados dos módulos, né? E aí o software colocaria, né, os resultados e informações dos blocos separados. Então, para cada bloco, ele vai colocar a entrada, a saída, a correção relativa e a incerteza padrão relativa. Ele calcula um sistema equivalente, então ele vai calcular correção relativa equivalente, correção relativa absoluta, sensibilidade equivalente e vários outros dados, né? E por fim, ele dá o resultado do sistema equivalente, né? Como que você representa aquele cascateamento inteiro de módulos em um só, em uma entrada e uma saída, em uma medição só. E seria esse resultado de medição arredondada. Essa seria a penúltima página, né? E a última página, mas não menos importante, seria a de Monte Carlo, a análise de Monte Carlo, que geralmente você pode ter diferentes grandezas com diferentes distribuições, né? Então, se eu estive no laboratório, por exemplo, medir alguma grandeza que tinha uma característica normal, ou se não, alguma grandeza que tinha uma característica de distribuição uniforme, por exemplo, tem um método computacional que faz a iteração entre essas diferentes distribuições, né, para encontrar uma distribuição final em função da relação matemática que relaciona essas distribuições. Então, o usuário ele baixaria essa planilha modelo, que é uma planilha um pouco diferente, que é uma planilha que o tutorial dela tem as formas com que o usuário colocaria os inputs, né? Então, aqui na parte de valores, tem até um exemplo que eu já coloquei aqui. O usuário ele entraria com os nomes das variáveis, né? O tipo de distribuição, e para cada tipo de distribuição existem inputs diferentes. E aí, de acordo com a distribuição que ele selecionaria, né? Esses inputs teriam uma ordem específica. Então, no caso da normal deslocada, ela recebe média e desvio padrão, e por aí vai. Então, para efeito de rapidez aqui, eu vou inserir essa planilha mesmo com esses exemplos de A até H, né? Para exemplificar como que o software ele realiza essas contas, né? Ele vai interagir essas variáveis de A a H de acordo com uma função que eu escolher. Então, eu vou subir aqui a planilha com as informações, né? Colocaria aqui a probabilidade de abrangência que eu quero, vou deixar essa abrangência padrão aqui. O usuário ele tem que escolher a quantidade de iterações, né? E nesse caso foi avisado que uma quantidade alta de iterações pode demorar muito tempo para realizar, porque são cálculos pesados mesmo que o software realiza. Para ficar aqui de forma um pouco mais rápida, eu vou colocar apenas 1000 iterações, vou colocar 10.000 para ficar um gráfico um pouco mais bonitinho, porque poucas iterações resultam em gráficos mais pobres, né? O passo 5 seria estipular a expressão numérica, né, que relaciona. Um exemplo básico aqui, vou colocar um A vezes B mais C, aquelas variáveis que estavam lá na planilha, né? E aqui, enquanto realiza essa análise, eu coloquei aqui para o usuário, né, que enquanto o dash aqui, né, está em updating, é porque o software está realizando as contas. Novamente, eu irei pausar aqui e retornarei quando o software tiver terminado os cálculos dele. Prontinho, alguns poucos segundos depois, o software ele faz novamente, né, ele exibe o nome do arquivo que foi importado pelo usuário, a probabilidade de abrangência, ele recomenda a quantidade de iterações a partir de uma fórmula teórica também, avisa a quantidade de iterações que o usuário escolheu, enumera que as variáveis entradas na planilha e as suas respectivas distribuições, e ele gera os gráficos, né? Então, o gráfico A da variável normal seria esse, o gráfico da variável B, que é uma normal deslocada, seria esse, né? A normal com a média aqui em 2, a distribuição retangular uniforme, a distribuição triangular, a distribuição em formato em U deslocada e o histograma da variável g, que é a distribuição exponencial, aqui quadrado, e a final, né, que é a distribuição alcançada com a iteração entre as diferentes distribuições. E aí, no caso, o formato dela seria essa daqui, seria a distribuição final, que ficaria ali para o usuário ver. E no mais, seriam
todas essas as funcionalidades do software. Ficou um software aparentemente simples, né, visualmente falando, mas ele realiza algumas análises não tão triviais assim, que o pessoal da graduação às vezes tem dificuldade, né? Por fim, aqui seria só a página de agradecimentos, em que eu reitero novamente, né, os meus agradecimentos, principalmente pela Universidade Federal de Uberlândia, né, por eu estudar aqui, a Faculdade de Engenharia Elétrica, por ser a instituição que rege o meu curso de engenharia, né? Agradecer enormemente ao CNPq pelo financiamento da pesquisa, o LEAPS, né, e a todos os membros do LEAPS, agradeço de coração aí toda a ajuda, e ao meu professor orientador, né, o professor Wellington, o meu muito obrigado também por todo esse tempo aí me orientando e finalizando a pesquisa aqui agora junto comigo. Pessoal, no mais, muito obrigado. O vídeo ele ficou um pouquinho longo, mas é porque são muitas funcionalidades diferentes que o software tem. E seria, se eu tentasse correr mais ainda, ia ficar muito raso e ia ficar até um pouco confuso. Mas agradeço demais a conta, a atenção de vocês. Agradeço demais a oportunidade de ter participado de uma pesquisa, né? Foi uma experiência certamente interessantíssima. E no mais seria isso mesmo. Muito obrigado e até a próxima.